boa tarde. O tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas no mundo. E a maioria das vítimas são traficadas para exploração sexual. O Brasil ocupa a 13ª posição nesse ranking. E hoje, Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Vamos falar sobre o combate a esse tipo de crime. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, destaca o papel das comissões gestoras de precedentes no segundo dia de evento virtual. Elas estão presentes nunca na questão dos recursos repetitivos. Presidente da FUNAI vira réu por descumprir decisões da Justiça Federal. E ainda, plenário do Conselho Nacional de Justiça decide que a partir do dia 1º de março do ano que vem, todos os tribunais do país só vão receber processos eletrônicos. O Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, realizou hoje o segundo dia do 3º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. O evento, que está sendo transmitido pelo canal do STF no YouTube, promove debates sobre a aplicação da jurisprudência e importância da mobilização de todo o Poder Judiciário em torno do tema. Hoje, na abertura do encontro, o secretário-geral da Presidência do STF, Pedro Felipe de Oliveira dos Santos, destacou o interesse da comunidade jurídica no evento. No primeiro dia, mais de 800 pessoas assistiram à transmissão ao vivo das palestras. E em 24 horas, foram 5.000 visualizações do vídeo completo, que está disponível no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Esse diálogo que é feito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e com o apoio de todos os tribunais do país, é de suma importância para nós consolidarmos a cultura do precedente qualificado, para nós difundirmos informações, trocarmos ideias sobre questões operacionais, teóricas e práticas sobre a aplicação dos precedentes, dirimirmos dúvidas, apararmos arestas, enfim, um ciclo de conhecimento, de difusão da informação, de troca de experiências e, acima de tudo, de celebração desse instrumento tão importante para a jurisdição brasileira, que é o precedente qualificado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, foi um dos palestrantes de hoje. Ele falou sobre o papel das comissões gestoras de precedentes, que são um elo garantidor da segurança jurídica na aplicação do procedimento. Casos iguais terão soluções iguais. Casos diferentes terão soluções diferentes. Isonomia, igualdade, justiça são valores que caminham de mãos dadas. E elas estão presentes nunca na questão dos recursos repetitivos. Por quê? Não existe sensação maior de injustiça do que casos iguais terem soluções diametralmente opostas, o que infelizmente acontece em demandas repetitivas eventualmente. A importância da seleção adequada de recursos da repercussão geral foi o tema abordado pela professora Patrícia Perrone Campos Melo. Segundo ela, esse é o momento mais estratégico na elaboração dos precedentes. Quanto mais bem argumentado, mais profundo, mais detalhado o paradigma selecionado, mais chances eu tenho de que o Supremo entenda aquela questão de forma mais detalhada e mais completa, mais chances eu tenho de que o Supremo produza uma tese que encerre efetivamente a discussão. Bom, e lembrando que amanhã é o último dia do 3º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. O evento está sendo realizado em formato virtual e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. A programação completa está disponível lá na página do STF na internet. E o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu que, a partir do dia 1º de março do ano que vem, todos os tribunais do país não vão poder mais distribuir processos em meio físico. Isso porque o trabalho vai ser feito exclusivamente por meio eletrônico.
O relator foi o ministro Luiz Fux, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Ele destacou que a pandemia da Covid-19 impôs uma série de desafios ao Poder Judiciário, que teve que recorrer a soluções tecnológicas para dar continuidade ao trabalho. Para o ministro, as medidas tomadas por causa da crise sanitária devem ser adotadas permanentemente, porque se mostraram eficazes e trouxeram celeridade aos processos. Cada tribunal terá até o dia 19 de dezembro para apresentar ao CNJ um plano de como será feita a digitalização das ações. De acordo com a decisão do CNJ, o recebimento de novos processos em meio físico somente será admitido no caso de impossibilidade técnica eventual ou de urgência comprovada. No dia 1º de março do próximo ano, os tribunais também vão passar a exigir que os inquéritos policiais, termos circunstanciados e outros procedimentos investigatórios que ainda tramitam em meio físico sejam digitalizados. Para o ministro Fux, ferramentas tecnológicas como o Juízo 100% Digital, a plataforma digital do Poder Judiciário e o balcão virtual, que integram o programa Justiça 4.0, serão responsáveis por suprir necessidades que antes eram resolvidas presencialmente nas varas. O Conselho Nacional de Justiça publicou nesta semana, em parceria com o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, uma nota técnica para orientar os magistrados e gestores dos sistemas prisionais sobre a aplicação de práticas sociais educativas para a remissão da pena. Adão cumpre pena na penitenciária José de Deus Barros, em Picos, no sul do Piauí. Ele está preso desde janeiro de 2020 por homicídio. Na prisão, Adão teve a oportunidade de ficar mais em contato com os livros e a poesia e chegou a escrever seu primeiro livro, Traços e Letras. Eu aproveitei essa oportunidade, que essa obra sirva de exemplo para que possam aparecer no futuro outros poetas. A oferta de oportunidades para garantir a ressocialização de detentos é uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, nesta semana, o CNJ e o Departamento Penitenciário Nacional lançaram uma nota técnica que reforça a importância do acesso dos presos à leitura, à cultura e aos esportes. O objetivo é dar dignidade e ajudar na remissão de pena. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça. A nota técnica reúne orientações sobre a participação dos presos no Enem e no Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Além disso, a nota determina o papel e atribuição de cada órgão gestor, como administração de penitenciárias, diretores das unidades prisionais e tribunais de justiça, para promover e expandir a promoção da leitura e acesso à cultura pelos apenados, em cumprimento à resolução do CNJ. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Continue com a gente, eu volto já. Como advogado e professor de Direito, eu não tenho dúvidas da importância da Constituição. Após décadas de um período de exceção, a Constituição de 88 representou exatamente um novo compromisso político que a sociedade brasileira assumiu consigo mesma, visando exatamente construir uma nova sociedade pautada na proteção de direitos e garantias fundamentais. Hoje é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. A data foi escolhida como um alerta para a necessidade de combater esse crime, que faz cerca de 2,5 milhões de vítimas por ano. Uma infância para ser esquecida. Enquanto crianças brincavam e se sentiam protegidas em casa, Vanusa Siqueira conhecia a violência e a exploração logo nos primeiros anos de vida. Ela fugiu de casa pela primeira vez aos 7 anos de idade para fugir dos abusos sexuais sofridos pelo padrasto. Aos 10 anos foi parar no centro de Manaus, no Amazonas, e precisou pagar para ter comida e um lugar para dormir. Apesar da pouca idade, Vanusa foi atraída por uma aliciadora para a prostituição.
E aí eu conheci essa pessoa que era uma mulher e falou assim que para eu ficar lá eu precisaria fazer algumas coisas, e uma das coisas era dormir com pessoas. Aí eu falei, não, mas eu não quero fazer. Ela disse, é a única forma, ou você faz isso, ou você vai apanhar aqui. A pobreza sempre foi um dos principais motivos que facilitaram o aliciamento de meninas e o tráfico de mulheres para exploração sexual e de trabalho forçado. Segundo a coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que acolhe e denuncia casos de tráfico e exploração, a pandemia agravou ainda mais a situação. Nós tivemos um aumento muito grande, porque a pandemia ela trouxe um aumento considerável de pessoas em situação de desigualdade socioeconômica. E os aliciadores, eles se apropriam dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza, para apresentarem propostas sedutoras que levam as pessoas a acreditarem. O tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano no mundo. A maioria das vítimas é traficada para exploração sexual. Os países que têm mais registros de exploração sexual de crianças e adolescentes são Reino Unido, Suécia, Austrália e Canadá. O Brasil ocupa a 13ª posição. Aqui foram registrados 500 mil casos no ano passado. Segundo a coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o problema é antigo e aumenta a cada ano por falta de políticas públicas de conscientização e para o acolhimento adequado de quem é resgatado. Nós precisamos ser maiores do que as redes criminosas. Nós precisamos implementar políticas de promoção, de educação, de emprego. Vanusa só conseguiu sair da exploração sexual quando passou a ter a ajuda de um espaço de acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Hoje, como psicóloga, ela atua na mesma organização e ajudou a própria mãe a se livrar da vida de abusos. Quando eu comecei a participar dos movimentos sociais, começou a cair minha consciência em si, de tudo que eu tinha vivido, e fazer uma nova leitura de tudo isso. Falei, meu Deus, minha mãe é tão vítima quanto eu da situação. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a especialista em tráfico de pessoas, que é do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Heloísa Greco. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Bom, quais são os fatores que influenciam para o tráfico de pessoas? No último relatório que a gente produziu, a gente conseguiu identificar alguns fatores de risco, né, para o tráfico de pessoas. E o principal deles, né, que foi apontado para a maioria das pessoas entrevistadas por esse relatório, como foi falado na própria matéria, é a pobreza. Né? A pobreza e o desemprego, né, os fatores de vulnerabilidade socioeconômicas têm um impacto direto, uma relação direta com o tráfico de pessoas. Além disso, também a condição migratória, né? Muitas vezes, se a pessoa está numa situação migratória indocumentada no país, não tendo acesso aos documentos daquele país, a possibilidade de inserção laboral também, isso deixa numa situação vulnerável. Então, todos esses fatores são fatores de risco para aceitar uma proposta precária de trabalho e uma proposta que possa gerar uma situação de exploração. Heloísa, em linhas gerais, qual é o perfil desse aliciador? A gente tem pouca informação sobre o aliciador, mas uma informação interessante que a gente conseguiu perceber nesse último relatório é a relação de proximidade com as vítimas. Né? A gente identificou que, com dados dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são serviços estaduais, 70% das possíveis vítimas de tráfico que esses serviços atendiam, 70% tinha uma relação muito próxima com o aliciador, seja alguém da família, seja alguém do trabalho. Então, o que isso quer dizer? Que aí traz um outro dado também, que para o aliciamento, para o tráfico de pessoas, não necessita de uma violência física. Então, isso deixa o delito muito mais próximo da realidade, né? Não é como
um sequestro ou alguém que chega armado e que tem uma violência, né? Como vai entrando na vida da pessoa, numa relação de confiança e faz um convite que depois pode vir a ser uma situação de exploração, né? E aproveitando da situação de vulnerabilidade socioeconômica dessas pessoas, das vítimas. E o papel da sociedade, a mobilização de todos nós para combater esse tipo de crime por meio de denúncias ou outras iniciativas? As denúncias são fundamentais, mas eu acho que aí tem um passo anterior às denúncias. Eu acho que também é conhecer esse delito, né? Conhecer que não é como muitas vezes a gente vê ou em filmes, ou como é falado, de uma organização criminosa que tira aquela pessoa, toda uma situação de violência, mas que ela é muito mais sutil, né? Isso, que ela pode ocorrer por meio de um convite. Então, desconfie de algumas situações, alguns convites que tem alguma coisa que é estranha ali, né? É uma promessa muito... uma promessa de um sonho dourado, algumas coisas assim, acho que as pessoas têm que começar a identificar essas situações vão ser um possível aliciamento para o tráfico de pessoas, e aí sim utilizar os canais de denúncia, né? A gente divulga os canais no Disque 100, né? E o Ligue 180 no caso também de violência contra a mulher. Além da participação da sociedade, nós temos também inúmeras leis que versam sobre o enfrentamento, o combate a esse tipo de crime no país. Em especial, vou falar da Lei 13.344 de 2016. Ela traz uma série de questões que conversávamos aqui nos bastidores, são avanços, né, que estamos tendo aos poucos nessa área. Sim, a legislação, né, que é atual, que é de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela alinhou, né, a normativa brasileira à normativa internacional. Então, antes de 2016, no Brasil era compreendido legalmente o tráfico para fins de exploração sexual. E com a legislação de 2016, a gente amplia as finalidades, incluindo aí a remoção de órgãos, adoção ilegal, qualquer tipo de servidão e a redução a condições análogas à escravidão. E outro aspecto fundamental também da legislação é a centralidade da vítima, né? A vítima ela tem um papel protagonista nessa legislação, tanto para sua proteção. Então, o que isso quer dizer, né? A centralidade e a proteção da vítima. Ela tem a garantia de uma assistência psicossocial, jurídica. Se ela for uma pessoa que sofreu o tráfico internacional, ela tem direito à residência por prazo indeterminado no Brasil, e tudo isso independente de participação no processo judicial. É uma garantia de direitos das pessoas que passaram por essa situação, tanto a vítima como seus familiares diretos. Então, isso é um avanço. E, além também, a ampliação das finalidades, com a legislação, ela também possibilitou uma articulação entre algumas políticas. Por exemplo, os auditores fiscais do trabalho, que já tem um trabalho de longa data para a identificação de situações de trabalho escravo. Como agora o trabalho escravo é uma finalidade do tráfico de pessoas, também a gente agrega, a gente potencia também que os auditores fiscais também possam identificar situações de tráfico de pessoas com essa finalidade. Então, teve uma articulação interinstitucional que foi um avanço a partir da legislação de 2016. Quer dizer, essa articulação e essa união de todos os atores envolvidos, Estado, a mobilização da sociedade, Judiciário, para a gente conseguir avançar nessa matéria, né? Heloísa, muito obrigada pela sua participação. Isso é fundamental. Obrigada mais uma vez, boa tarde, viu, Heloísa? Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, o presidente da FUNAI vira réu por descumprir decisões da Justiça Federal. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a implementação da Constituição Federal de 88. A Justiça Federal em Santarém, no Pará, tornou réu o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. A ação do Ministério Público Federal foi iniciada em março, mas somente agora o processo foi recebido pela Justiça Federal.
O Ministério Público Federal acusa Marcelo Xavier de improbidade administrativa por desobedecer a várias decisões em um acordo judicial em que a FUNAI se comprometeu a avançar na demarcação do território indígena Munduruku. Marcelo descumpriu 6 decisões da Justiça Federal. Segundo o processo, ele retardou ou deixou de praticar indevidamente ato de ofício, o que é contra os princípios da administração pública. O presidente da FUNAI já foi multado em valores que atualmente ultrapassam R$270 mil. E a multa é contada por dia de atraso no cumprimento das decisões e deve aumentar. Ele também vai ficar sujeito às penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, como a perda dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público. Agora, o processo por improbidade segue o trâmite normal, com a produção de provas pelas partes. A CPI da pandemia está ouvindo hoje o sócio da Primacial Holding e Participações, Danilo Trento. O empresário foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a viagem que ele fez à Índia com Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos. Essa viagem teria sido feita para negociações em torno dos testes de Covid da vacina Covaxin. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele assegurou a Danilo Trento o direito de ser tratado como investigado e de não se auto-incriminar no depoimento à CPI. E o ministro Gilmar Mendes, do STF, intimou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para que informe o valor necessário para a realização do Censo Demográfico 2021. Quem traz as informações é Gisele Reis, a nossa consultora jurídica. O governo não contemplou dotações orçamentárias suficientes para planejamento, organização e realização do Censo Demográfico de 2021. Em razão de cortes orçamentários, a pesquisa ficou inviabilizada e foi cancelada pelo governo federal. O estado do Maranhão ajuizou uma ação contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o objetivo de obrigar a realização do censo de 2021. O plenário do STF, numa decisão provisória, determinou a realização do mapeamento em 2022, diante das dificuldades para o levantamento da pesquisa ainda neste ano. A pesquisa do IBGE tem como objetivo fazer a contagem populacional, identificar as características, modos de vida e condições de moradia dos habitantes de determinada localidade, além de apurar outras informações. Os dados colhidos são utilizados para a formulação e execução de políticas públicas de direitos fundamentais, monitoramento de políticas sociais, também servem para subsidiar ações em todos os níveis de governo e fomentar investimentos da iniciativa privada. E são importantes para a atualização dos coeficientes de rateio dos impostos federais. Um pedido do Estado do Maranhão aponta que, após a decisão liminar do plenário do STF, o governo previu que R$2 bilhões seriam suficientes para a realização da pesquisa. O Estado aponta que o valor gasto no censo anterior foi de R$2.292 bilhões. Dessa forma, é preciso acrescentar R$292 milhões na previsão orçamentária para que o censo de 2022 seja viável. Antes de decidir, o ministro Gilmar Mendes concedeu prazo de 10 dias para que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informe o valor necessário para a realização do censo demográfico em 2022. O IBGE deverá apresentar documentos que demonstrem a real necessidade dos créditos orçamentários. Daqui a pouco, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem para mais uma sessão plenária. Vamos ver agora o que está previsto na pauta de julgamentos de hoje. Matéria penal abre a pauta do dia com o julgamento conjunto de 3 ações penais que discutem se o ex-deputado André Moura pode ser responsabilizado por atos de improbidade administrativa. Ordem social é o segundo tema previsto, com recurso em que se discute o ressarcimento pelo poder público de pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular mediante ordem judicial. Contribuições é o tema que traz ao plenário ação contra dispositivos legais que tratam da distribuição dos recursos do Fundef. Separação de poderes e federação vem na sequência com ação contra dispositivos legais que tratam da criação e administração da Polícia Civil do Estado do Paraná. Tribunal de Contas é o tema que fecha a pauta
com a ação na qual são questionados dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E lembrando que você acompanha a transmissão ao vivo dos julgamentos do plenário do STF aqui na TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também pela Rádio Justiça. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã.